Agora, então, nos preparemos para ouvir a catequese do Santo Padre, recordando que o Papa Francisco dá sequência à sua série de catequese iniciada em 11 de janeiro, que é a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. O tema de hoje é a quarta catequese, o primeiro apostolado. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Proseguiamo le nostre catechesi. Il tema che abbiamo scelto è la passione di evangelizzare. Continuemos as nossas catequeses. O tema que escolhemos, a paixão de evangelizar, o zelo apostólico. C'è una passione, che ti coinvolge tutto. La mente, il cuore, le mani, andare, tutto. Tutta la persona è coinvolta con questo di proclamare il Vangelo e per questo parliamo di passione di evangelizzare. Dopo aver visto Gesù il modello, depois de termos visto em Jesus o modelo e o mestre do anúncio, hoje passamos aos primeiros discípulos. O Evangelho diz que Jesus designou 12 dentre eles, a quem chamou apóstolos para estar com ele e para enviar a pregar. Duas coisas, para estar com ele e enviar a pregar. Há um aspecto que parece contraditório. Chama-os para estar com ele e para ir pregar. Dir-se-ia ou um ou outro, ou estar ou ir, mas não. Para Jesus não há ir sem estar e não há estar sem ir. Não é fácil entender isso, mas é assim. Procuremos compreender um pouco qual é o sentido em que Jesus diz isso. Em primeiro lugar, não há ir sem estar. Antes de enviar os discípulos em missão, Cristo, diz o Evangelho, reúne-os. O anúncio nasce do encontro com o Senhor. Toda atividade cristã, especialmente a missão, começa a partir dali. Não se aprende em uma academia, começa ali com o Senhor. Com efeito, testemunhar o Senhor significa irradiá-lo, mas se não recebermos a sua luz, será extinguido. Se não o frequentarmos, anunciaremos não eles, mas a nós próprios, e será tudo em vão. Portanto, só quem estiver com ele pode anunciar o Evangelho de Jesus. Quem não estar com ele não pode anunciar o Evangelho. Pode anunciar a si mesmo, mas não o Evangelho. Da mesma forma, não tem o ir sem estar com ele. De fato, seguir Cristo não é algo intimista, sem anúncio, sem serviço, sem missão. A relação com Jesus não cresce. Observemos que no Evangelho, o Senhor envia os discípulos antes de ter completado a sua preparação. Pouco depois de os ter chamado, já os envia. Isso significa que a experiência da missão faz parte da formação cristã. Recordemos então esses dois momentos constitutivos para cada discípulo: estar com Jesus e ir enviado por Jesus. Tendo chamado os discípulos a si antes de os enviar, Cristo dirige a eles um discurso conhecido como o sermão missionário. Encontra-se no capítulo 10 do Evangelho de Mateus e é como que é a constituição do anúncio. Daquele discurso, e que eu aconselho vocês a lerem hoje, é somente uma página do Evangelho, e friso 3 aspectos: por que anunciar, o que anunciar e como anunciar. Por que anunciar? A motivação está em 5 palavras de Jesus, e que nos fará bem recordar. Recebestes gratuitamente, dai gratuitamente. Por que anunciar? Porque gratuitamente eu recebi e devo dar gratuitamente. O anúncio não começa por nós, mas pela beleza do que recebemos gratuitamente, sem mérito. Encontrar Jesus, conhecê-lo, descobrir que somos amados e salvos. É um dom tão grande que não podemos guardá-lo para nós. Sentimos a necessidade de o irradiar.
mas com o mesmo estilo, ou seja, na gratuidade. Em outras palavras, temos um dom. Por isso somos chamados a fazer-nos dom. Recebemos um dom. Na nossa vocação, nós devemos fazer dom para os outros. Em nós há a alegria de ser filhos de Deus. E ela deve ser partilhada com os nossos irmãos e irmãs que ainda não o conhecem. Essa é a razão do anúncio. Ir e levar a alegria daquilo que nós recebemos. Segunda coisa, o que anunciar? Jesus diz, pregai anunciando que o reino de Deus está próximo. Eis o que se deve dizer. Antes de mais nada e em tudo, Deus está próximo. Mas nunca esqueçam disso. Deus sempre esteve próximo ao povo. Ele mesmo disse ao povo. Disse assim, olhem qual Deus está próximo às nações como eu estou próximo de vocês. A proximidade é uma das coisas mais importantes de Deus. São três coisas importantes: proximidade, misericórdia e ternura. Não esqueçam isso. Essa é a realidade de Deus. Nós, pregando frequentemente, convidamos as pessoas a fazer algo, isso está bem, mas não esqueçamos que a mensagem principal é que Ele está próximo. Proximidade, misericórdia, ternura. Acolher o amor de Deus é mais difícil porque queremos estar sempre no centro. Nós queremos ser os protagonistas. Estamos mais propensos a nos deixar plasmar, a falar mais do que a ouvir. Mas, em primeiro lugar, estiver o que fazemos, continuaremos a ser os protagonistas. Ao contrário, o anúncio deve dar a primazia a Deus. Dar a primazia a Deus. Em primeiro lugar, Deus. E dar aos outros a oportunidade de o acolher, sim, de sentir que Ele está próximo. E eu atrás. Terceiro ponto, como anunciar? É o aspecto sobre o qual Jesus mais insiste. Como anunciar? Qual o método? Qual deve ser a linguagem para anunciar? Isso é significativo. Nos diz que o modo, o estilo, é essencial no testemunho. O testemunho não envolve somente a mente ou alguma coisa de conceito, não, envolve tudo. Mente, coração, mãos, tudo. A linguagem da pessoa, a linguagem do pensamento, a linguagem do afeto e a linguagem da ação. As três linguagens. Não se pode evangelizar somente com a mente, ou somente com o coração, ou somente com as mãos. Tudo, envolve tudo. No estilo, o importante é o testemunho. Como Jesus nos quer. Diz assim, envio-os como ovelhas no meio de lobos. Não nos pede para saber enfrentar os lobos, isto é, para saber argumentar, reagir, nos defender. Pensaríamos assim, vamos nos tornar relevantes, numerosos, prestigiosos, e o mundo vai nos ouvir e vai nos respeitar. E venceremos os lobos. Não é assim. Envio-vos como ovelhas, como cordeiros. Isso é importante. Se tu não quer ser ovelha, o Senhor não vai te defender dos lobos. Mas se és ovelha, esteja seguro que o Senhor te defenderá dos lobos. Ser humilde. Nos pede de ser assim, mansos, e com o desejo de ser inocentes, ser dispostos ao sacrifício. Com efeito, é o que o Cordeiro representa. Mansidão, inocência e dedicação. Ternura. E ele, o pastor, reconhecerá os seus cordeiros e os protegerá dos lobos. Ao contrário, os cordeiros disfarçados de lobos são desmascarados e dilacerados. Um padre da igreja escrevia, enquanto formos cordeiros, venceremos. E mesmo que sejamos rodeados por numerosos lobos, conseguiremos vencê-los. Mas se formos lobos,
esperto, eu me sinto bem, seremos derrotados, pois seremos privados da ajuda do pastor. E ele não apacenta lobos, mas cordeiros. Se eu quero ser do Senhor, eu devo deixar que Ele seja o meu pastor. E Ele não é pastor de lobos, é pastor de ovelhas. Manso, humilde. Ainda sobre o modo como anunciar, é impressionante que Jesus, em vez de prescrever o que levar em missão, diz o que não levar. Às vezes, alguém vê algum apóstolo, alguma pessoa que se desloca, algum cristão que diz que é apóstolo, que deu a vida ao Senhor, mas leva tanta bagagem. Mas esse não é... O Senhor te torna a bagagem mais leve. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem alforje para a viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado. Não levar nada. Diz para não se apoiar nas certezas materiais, para ir ao mundo sem mundanidade. Isso quer dizer, eu vou ao mundo não com o estilo do mundo, não com os valores do mundo, não com a mundanidade, que para quê? Cair na mundanidade é a pior coisa que pode acontecer. Eu vou com simplicidade. Eis como se anuncia, mostrando Jesus, mais do que falando sobre Jesus, mostrando Jesus com o nosso testemunho. Por fim, caminhando juntos, em comunidade. O Senhor envia todos os discípulos, mas ninguém vai sozinho. A Igreja Apostólica é toda missionária, e na missão encontra a sua unidade. Portanto, ir mansos e bons como cordeiros, sem mundanidade, ir juntos. Eis a chave do anúncio. Essa é a chave do sucesso da evangelização. Aceitemos esses convites de Jesus. As suas palavras sejam o nosso ponto de referência.